Amados, graças ao Senhor, nós temos hoje a oportunidade de avançar um pouco mais na carta de Paulo aos Romanos. E para mim é um desafio grande. Só minha sinopse foram 4 páginas. Falei, pronto, quase que eu escrevo outra epístola aqui. Porque o sentimento de Paulo aqui, ele é muito, muito, muito intenso. E eu queria que vocês hoje aproveitassem essa oportunidade para permitir que o Senhor desconstrua em vocês muitos conceitos e muitas defesas que nós construímos na nossa jornada e que acabam hoje se tornando um elemento que impede o avanço do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos conhecer o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa viva. É Jesus Cristo. Não é um conceito, não é uma teoria, não é um ensinamento que deva ser decorado e entendido, mas é uma pessoa que quer se relacionar conosco e que tem para nós uma palavra muito sincera e clara. Por isso, na mensagem passada, nós encerramos com essa porção. Romanos 1,16. Eu vou ler na NVT. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Declara comigo, o Evangelho é o poder de Deus em ação. Amém. Vamos mais uma vez. O Evangelho é o poder de Deus em ação. Aleluia. Para salvar todos os que creem. Nós não conseguimos salvação por conquista, merecimento ou por nossa força. Mas é pelo poder de Deus em ação. E aí nós vamos entrar no versículo 18. Aí eu passo agora para a NAA, Nova Almeida Atualizada. E aqui, Paulo, do versículo 18 até o versículo 32, ele vai desnudar a nossa condição. Como pagãos, como pessoas que não tendo nascido na nação de Israel, mas alcançados pela promessa do Senhor, nós precisamos entender quem nós somos e como isso aconteceu. E o versículo 18 já fala uma coisa. Há algo que deixa Deus irado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que Deus fez. A criação declara que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é o Criador soberano excelso. Toda a criação anuncia a glória de Deus. Cada detalhe, cada aroma, cada textura, cada imagem que você vê, seja no mar, seja numa montanha, seja numa floresta, seja no deserto, em cada detalhe você vê as preciosidades e os detalhes de Deus agindo para criar todas as coisas. A criação declara, isso aqui não foi resultado de uma grande explosão. Isso aqui não foi resultado de um caos absoluto. Houve alguém pensando em um ambiente para receber você e eu. E para nos receber, Ele preparou todo esse universo.
restaurou todas as coisas para que nós pudéssemos aqui ter oportunidade de nos encontrar com Ele e manifestar com Deus a sua grandeza, a sua soberania. Mas vocês conhecem a história. O homem caiu. E ao se corromper, o veneno que entrou no homem também afetou toda a criação. E a criação hoje, ela sofre e geme por causa da corrupção que lhe foi imposta, por causa do meu e do seu pecado. As situações que acontecem, como por exemplo as que estão acontecendo ali no Rio Grande do Sul, são um discurso muito intenso da criação dizendo: eu não estou aguentando tanta corrupção da raça humana, tanta situação de injustiça e de impiedade no meio dos homens. Então a criação declara: você, homem, é um pecador. E isso deixa Deus irado. Nós fomos criados para adorar algo. O homem não consegue ficar sem ter um objeto de culto. Se ele não tem um, ele cria. Mas todos os povos, todas as raças, todas as nações, em algum momento eles pararam e falaram: eu preciso agradecer a alguém, eu preciso me voltar a alguém com um coração de gratidão, porque o que eu vejo aqui é maravilhoso demais, é belo demais. Ou então, as coisas não estão tão boas, é porque provavelmente há um Criador que está zangado. A gente fez alguma coisa que não deveria ter feito, e Ele está nos punindo por isso. Então a criação, ela, em todas as nações, os homens precisam e desejam adorar alguma coisa. O problema é que a humanidade, com o pecado, sem o evangelho, ela substitui Deus em sua adoração e serviço. Hoje, nós temos tantas coisas que são objeto de adoração. Eu não falo de imagens, eu não falo só de figuras, eu falo de elementos que as pessoas hoje substituíram Deus. Às vezes, posição, fama, às vezes poder político, poder econômico, às vezes uma função que você desempenha, um curso que você tem, uma conquista que você alcançou. Aquilo ali passa a ser para você o seu objeto de adoração. E você dedica o seu tempo a serviço daquilo que você adora. Quando nós nos reunimos aqui, nós somos convidados a entrar em um ambiente de louvor, adoração e serviço ao Senhor. Por isso aqui nós não falamos como se falava no passado: eu vou assistir o culto. Porque para nós sabemos, o Senhor não quer espectadores. O Senhor quer verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Isso envolve a nossa ação e serviço no meio do povo de Deus. Aqui, falando ainda dessa humanidade sem o evangelho, continua dizendo que por conta de Deus ter sido substituído, os homens que foram criados para Deus, mas deram as costas para Ele, se curvaram às coisas criadas e assim eles se tornaram nulos. Versículo 21, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória do Deus incorruptível
por imagens. Por isso, o juízo de Deus sobre a impiedade e a injustiça foi conceder o que o homem deseja. Você quer adorar outra coisa, você quer substituir, ocupar o espaço que é meu, Deus falando, por outra coisa, então eu vou permitir que você cumpra isso. Que você deseja, o que você deseja, você vai encontrar. E aqui ele começa falando no primeiro aspecto, que é a satisfação humana, satisfação sexual, que é algo criado por Deus para ser desfrutado dentro de um ambiente já preparado, que é no casamento. Mas aqui, a busca pelo prazer e o endeusamento do prazer se tornou um novo Deus, que ocupa espaço. E aí o Senhor fala assim, ok, esse relacionamento sexual e refreado que vocês anelam, é o que vocês desejam, então eu os entrego a esse modo de pensar reprovável. É isso que você busca, você acha que é isso que vai satisfazer o vazio que está no seu coração. Então, vá em frente. E assim os homens se entregaram à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E aí fala do relacionamento de homens com homens, de mulheres com mulheres. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, versículo 28, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável para praticar coisas que não convêm. E aí você pensa assim, puxa, mas os homens realmente, essas pessoas no mundão, elas estão condenadas e Deus é justo em julgar e condenar essas pessoas, porque o que elas fazem é reprovável. Graças a Deus que eu não sou assim. Graças a Deus. Só que aqui a história não terminou com a imoralidade sexual. Aqui foi só o começo. E aqui continua. Estão cheios. 28, vou ler de novo, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável para praticar coisas que não convêm. Que coisas são essas que não convêm? E que merecem se equiparar à imoralidade sexual citada nos versículos anteriores. É tudo farinha do mesmo saco. E ele começa aqui a dizer, todo tipo de injustiça, e perversidade, e avareza, e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes. Você sabia que ser arrogante está equiparado a ter um relacionamento sexual irrefreado? Está no mesmo balaio? Você julga, não, aquela atitude, aquela ação, eu posso condenar porque aquilo deixa Deus irado. Deus também deixa a arrogância e o orgulho indignados. Irado quando ele vê um coração soberbo, que olha para o outro como se fosse melhor. Inventores de males. É uma sociedade dos professores pardal. O que não existe, eles inventam. E um novo mal. E outro novo mal. Uau! Desobedientes aos pais. Desobedientes aos pais.
é a mesma coisa, no mesmo padrão, que deixa Deus irado, do mesmo jeito que um inventor de males, que um orgulhoso, que uma conduta sexual irrefreada. Insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Qual a sentença? Eles conhecem a sentença de Deus, que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Mas eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Não é apenas uma questão de fazer, praticar, mas também de criar um sindicato, uma sociedade, uma comunidade que apoia, incentiva e enaltece esse tipo de atitude. Grupos, hoje você tem vários grupos, não apenas no WhatsApp, você tem vários outros meios aí de comunicação que as pessoas entram para poder planejar ataques a escolas, para poder planejar como fazer bullying de forma mais eficiente, para que a pessoa não consiga pensar em viver mais um dia sequer. E as pessoas se unem em torno disso, aprovando, incentivando e gerando mais e mais e mais ira no coração de Deus. Existe um Deus que nos criou todas as coisas e nos fez a sua imagem para conhecermos e refletirmos o seu caráter. Esse mesmo Deus tem concedido a nós o que escolhemos, uma vida sem Ele. A adoração de coisas incapazes de satisfazer. Nada dessas coisas que foram citadas aqui consegue preencher o vazio do homem. Na beleza do mundo, nós vemos a existência de Deus. Na ruína do mundo, nós vemos a justiça de Deus. E ao fazê-lo, corremos de volta ao lugar onde vemos a misericórdia de Deus, que é na cruz. A função desses versículos aqui, de 18 até o 31, de Romanos 1, é fazer com que todo orgulho e autojustiça que exista em nós seja lançado por terra. Bom, quantos aqui são judeus? Não, estão falando todos aqui para gentios. E nem sempre gentis, mas todos gentios, então. Vamos então fazer o seguinte. Gaste um tempinho agora para falar com o Senhor. Senhor, esse é o meu retrato. É isso que eu sou. Eu preciso das boas novas do Evangelho. Eu preciso do poder de Deus na minha vida. Porque eu sou tudo isso aqui. Toda essa relação me alcança de alguma forma. Senhor, eu preciso de Ti. Abaixe sua cabeça e faça uma oração ao Senhor. Como diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele pode fazer, porque o Evangelho é o poder de Deus. Oh, Senhor Jesus. Depois de nós passarmos por essa densa e tenebrosa sessão, aí nós começamos em Romanos 2, numa sessão pior ainda. Aqui, irmãos, nós vamos de mal a pior. Porque aqui, ele já começa falando, ok, essa é a raça humana, isso aqui é a descrição de todo ser humano, mas há alguma coisa, há alguém que é pior do que tudo isso. É aquele que julga o outro, se achando melhor. E já começa em Romanos 2:1 falando, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Não estou nem aí para o seu status, para a sua condição moral, para a sua condição ética, para a sua educação.
para os seus pensamentos, eu quero dizer uma coisa: você é indesculpável quando se coloca numa posição de ascendência, olhando a situação dos demais ao seu redor e dizendo: você é terrível. É com razão que Deus traz juízo sobre a sua vida. É com razão que a ira de Deus se manifesta na sua casa, nas suas ações, nos seus projetos. É porque você é tudo isso que estava lá. Ainda bem que eu não sou igual a você. A Bíblia relata situações assim. Pois naquilo que você julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam. E aqui nós precisamos saber de uma coisa. Sabe por que Deus é justo? É porque Ele não usa o padrão dele para nos julgar. Porque Ele sim é maior do que nós. É mais alto do que nós, mais elevado do que nós. Se Ele usasse o seu padrão elevado para nos julgar, Ele seria um tirano injusto. Mas Ele, na sua justiça e sabedoria, Ele diz o seguinte: com a régua que você medir, você será medido. Eu não vou usar a minha grandeza ou o meu padrão para te julgar. Eu vou usar o padrão que você julga o outro para julgar você mesmo. Eu já te garanto, você já está condenado pelo seu próprio padrão de justiça. Deus usará os nossos próprios padrões, os julgamentos que fizemos com as nossas bocas para nos julgar. Isso está lá no versículo 6. O 5. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. E aí você fala: uau, vamos fazer igual Paulo agora. Miserável homem que sou. Agora eu estou lascado, porque eu me condenei e com os argumentos que eu usei, eu não consigo me defender, porque eu fui muito bom em acusar. Então, eu fui muito eficiente quando eu era promotor. Agora eu não consigo me defender dos meus argumentos. E aí, voltando lá para o versículo 3. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Irmãos, olha a riqueza dessa porção. Aqui está dizendo que nós não temos nem condições de chegar diante de Deus: Senhor, eu sou um pecador, mas para compensar os meus pecados, eu cuido dos pobres, eu sustento as viúvas, eu cubro de roupas o que está nu, eu dou remédios a quem está doente, eu faço o bem, eu vou a todas as reuniões, eu leio a Bíblia, eu faço isso e faço aquilo e mais aquilo outro. Por isso, Senhor, colocando na balança, talvez nós tenhamos chegando aí a quase um empate, não é não? Aí o Senhor vai falar: chegou nem perto. É o Senhor que consegue nos conduzir ao arrependimento. Não são as nossas obras, não são os nossos atos, não é a nossa própria ação que pode ser apresentada a Deus como argumento de justificação. Nós não conseguimos nos justificar. Nossos erros não são remidos com os nossos atos.
E achar que nós podemos julgar os demais é dizer que nós somos em alguma coisa superiores, quando nós não somos. Se nós nos arrependemos, é a bondade de Deus. Que Ele nos conduziu ao arrependimento. Então, irmãos, o Evangelho é uma boa nova para dizer para você, você não tem meios de se justificar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e sabendo da sua total incapacidade de apresentar qualquer coisa, por menor que seja, que pudesse ser confrontada com o seu pecado, Ele te deu vida e te conduziu ao arrependimento. Tem tudo a ver com Ele. É o Senhor que nos conduz. Oh, Senhor Jesus, que se conclui 10, versículo 10. 11. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos que pecaram sem lei perecerão, e os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são apenas aqueles que ouvem, mas os que praticam a lei. Esses é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos. Não receberam a lei na mão, mas têm a lei no coração, o sentimento, a sua conduta interior, o conduz naquele caminho e agindo daquela forma ele pratica o que a lei prevê. Então ele é justificado pelas suas ações ali, no sentido de que ele assumiu uma postura que agrada ao Senhor. No lugar de encorajar uma postura que confronta Deus, que ofende Deus, que traz ira para o coração de Deus. 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência dele, pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam, às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu Evangelho. Irmãos, essa é uma questão também que nós temos que entender. A justiça para Deus é diferente da nossa justiça. Vocês que são aficionados aí nos seriados de investigação criminal e nos CSIs da vida, vocês já estão acostumados com uma premissa de que só há condenação se houver provas, se houver elementos, se houver indícios que possam corroborar com a tese de acusação. Porque se houver dúvida, na dúvida, o réu é inocente. Porque eu não consegui provar de maneira mais intensa que ele era culpado. E aqui o Senhor fala, eu não preciso de provas, porque eu conheço o seu coração. O que nenhum homem viu, o que ninguém presenciou, que não há nenhuma outra testemunha para poder atestar, eu conheço o seu coração. Eu conheço os pensamentos que não foram falados. Eu conheço sentimentos e intenções que não foram expostos. O Senhor vai julgar os segredos das pessoas. Por isso é que Ele vai julgar, em outro trecho nós vemos lá, que o Senhor vai julgar a cobiça. Como é que eu posso provar que uma pessoa está cobiçando algo? Só porque ela pegou, olhou assim, de cima a baixo, fez algumas microexpressões que indicaram que ela está cobiçando. A gente não consegue provar isso. Deus consegue. Ele conhece o nosso coração. Por isso o Salmo fala, Senhor, esquadrinhas o meu andar. Sabes quando me assento, quando eu me levanto, se eu estou no mais profundo abismo, se eu vou para os céus, o Senhor conhece todos os meus passos. Fala para quem está do seu lado, o Senhor conhece todos os teus passos.
Então, nessa porção do capítulo 2 de Romanos, ele está dizendo: você que é moralista, você que é ético, você que arrogantemente se julga superior aos demais, recolha-se à sua insignificância. Você não é nada diante do Deus irado e justo. Nada que você tem pode ser suficiente ou vai subsistir quando o Senhor julgar os segredos das pessoas, de acordo com o Evangelho. E aí, depois de falar para os moralistas, o que já estava ruim, vai ficar pior. Agora vai falar com os religiosos. Irmãos, nesse processo, uma conduta religiosa é a soma de todas as anteriores, porque ele é tudo que os pagãos são. Ele condena como os moralistas condenam, mas ele se esconde atrás de uma máscara de falsa reverência e santidade. Ele chega e fala: gentios, moralistas, vocês estão condenados justamente por Deus, porque vocês são pecadores. Já eu. E aí Paulo, judeu, ele chega. Mas você, se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Gente, com um currículo desse é para o cargo de presidência. Não vai com gerência, diretoria, coordenação. Não, isso aqui é para presidente. Olha só o currículo aqui. Você, pois, que ensina os outros, por que você não ensina a si mesmo? Você que prega, ixi, ele está falando comigo agora. Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. É ou não é uma situação mais catastrófica do que as anteriores? Porque as anteriores, o que fazem? Fazem e levam para si, mata no peito e foge de Deus. Porque o pecador não consegue permanecer confrontando um Deus justo e irado. O pecador quer fazer como Adão. Buscar folhas de figueira, cozer uma roupa e se mandar para o meio da floresta. Eu quero distância de Deus. Mas estes que transformaram a sua religião no seu Deus, se arvoram de ter Deus como testemunha da sua condição de excelência nessa terra. E aí Paulo vem falar: a circuncisão que tem valor se você praticar a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, mesmo uma prática que para o povo, dentro da sua história, dentro dos seus ensinamentos, era uma demonstração de eu faço parte desse povo, eu tenho uma aliança com Deus. Mas se aquele ato que foi feito no momento de uma aliança se torna uma mera formalidade, o Senhor falando, a sua circuncisão, a sua ação, para mim, não é nada. Porque eu não quero circuncisão na carne, eu quero circuncisão no coração. Eu quero uma aliança, sim, mas não apenas numa apresentação
exterior e vazia de conteúdo. Eu quero corações quebrantados, eu quero vidas consagradas, eu quero verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Assim o Senhor falou para aquela mulher na beira do poço ali, em Sicar. O Senhor quer adoradores. Mas aqui nós temos um grupo de pessoas que se acostumou com a sua condição e transformou aquilo no seu Deus. Oh, Senhor, e o resultado dessa hipocrisia religiosa é que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa dos filhos de Deus. Ah, Senhor Jesus. Aí ele vai para o capítulo 3 e fala, então qual a vantagem? Qual a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Tem muita. Sobre muito aspecto. A gente só precisa colocar as coisas na ordem certa. Nós não somos diferentes, ou nós não somos agraciados porque nós temos atitudes que demonstraram para Deus que Ele fez um bom negócio nos contratando para a sua equipe. Não, o Senhor fez um excelente negócio. Ele olhou meu currículo e falou, não posso ficar sem essa peça no meu tabuleiro. Se você acha que foi o seu currículo que convenceu Deus de te chamar, aí ele vai falar assim, vou fazer aqui alguns exemplos. Eu tenho 3 nadadoras. E aí eu pego essas 3 pessoas, e aí peço permissão ali para o Mateus. Vou levar essas pessoas lá para a Ponta dos Seixas, lá em João Pessoa, na Paraíba, que é o nosso lado mais extremo do leste, e o mais próximo ali da África. E vou falar assim, ok, vocês são nadadores, vocês agora vão nadar para chegar lá na África. Desses 3... um não sabe nadar. Ele entra ali, antes de passar o lugar onde as ondas quebram, ele já morreu afogado. Não conseguiu avançar nem 500 metros dentro do mar, já era. Outro já nadava, já tinha alguma prática, de maneira recreativa, já nadava um pouquinho. Aí ele entrou, desbravou, conseguiu nadar ali, talvez 3, 4, 5 quilômetros. Mas, chegando nesse ponto, também não aguenta, morreu afogado. O outro é um nadador profissional, habilitado, medalhista, e vai 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, 50 quilômetros, 60 quilômetros. Antes de passar dos 80, já era também. E aí você fala, qual desses foi o melhor? O que morreu na beira? O que morreu um pouquinho mais na frente? Ou o que morreu lá no meio do oceano? De que valeu? Todos morreram. E qual deles chegou mais perto da África? Nem conseguiram sair das nossas fronteiras aquáticas, que é 200 milhas náuticas ali. Nem conseguiram sair do Brasil e muito menos chegar na África. Não conseguiram. Isso é o que Romanos está falando. Nós nos arvoramos de tantas qualidades e colocamos isso como elementos para ficar julgando os demais. E aí, nós acabamos morrendo no meio do caminho. E o Senhor fala, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Nunca foi a sua força. Nunca foi o seu ato, sua capacidade, nunca foi a sua ação que motivou Deus a te salvar. Foi porque Ele escolheu, e só por conta disso. Isso, irmãos, é o que a gente traduz na nossa fé. Quando a gente fala assim, eu tenho que fortalecer minha fé, sabe o que é fortalecer a fé? É você se desvencilhar de todo o peso e do pecado que tenazmente assedia. E é você chegar para Deus com nada além dele mesmo. Fala, Senhor,
Eu não tinha condições de chegar aqui. Eu não tenho em mim mesmo nenhuma capacidade que me garanta a oportunidade de chegar na tua presença e sequer me permitir levantar o rosto e te encarar face a face. Eu sou só um pecador, Senhor. E é tão maravilhoso que quando nós, de uma certa forma, confiamos em qualquer coisa ou pessoa que não Jesus para nos dar justiça, nós nos recusamos a aceitar o Evangelho. Nós ficamos igual àquela situação dos 2 filhos da parábola de Lucas. Um era libertino, devasso, gastou tudo, perdulário, gastou tudo com prazeres, com orgia, terminou com um porco e voltou com o rabinho entre as pernas, sem nada para oferecer, além dele mesmo. E ele sabia que ele não podia exigir nada, porque tudo que ele tinha, ele já tinha consumido. E nós temos outro filho, obediente, ficou em casa, fez as tarefas domésticas, serviu o pai, estava lá no meio do ambiente familiar. Qual dos 2 precisava de salvação? Todos os 2 precisavam. Um porque já estava ruim mesmo. E estava declarado. Eu estou totalmente lascado aqui. Não tem saída para mim. Mas o outro, que olhou, estava em casa. Mas não tinha no seu coração o mesmo sentimento do pai. Julgou, condenou. Se recusou a entrar no mesmo ambiente. Se recusou a participar da festa. Se recusou a receber seu irmão. Ele precisava de salvação também. Por isso o pai não mandou um servo para chamá-lo. O pai mesmo foi até ele para falar. A gente tem que se alegrar quando um filho volta. Quando o teu irmão retorna, você tem que dar um sorrisão e falar, graças a Deus. Meu irmão voltou. Ele não presta, mas o pai ama. Então, eu também não presto, o pai também me ama. E a minha vida, graças a Deus, contou com a presença do pai em mais momentos. Irmãos, não é questão do que nós podemos apresentar a Deus, mas é nós nos posicionarmos na presença do Senhor, declarando que eu não tenho mais nada a apresentar a Ele que vale a pena, a não ser Cristo e só Cristo. Qualquer outra coisa, mas eu participo do serviço de recepção, eu participo do grupo de evangelização, eu participo do serviço de louvor, eu ministro a palavra, então eu estou na turma do... Mas pelo menos, que é igual adolescente. Adolescente chega uma fase que ele só se vale do mas pelo menos. Você arrumou seu quarto? Não, mas pelo menos eu coloquei meu material dentro da mochila. Você arrumou, você tomou banho? Não, mas pelo menos eu lavei as mãos. Você trocou de roupa? Não, mas pelo menos eu tirei a camisa para jogar bola. É uma justificativa vazia. Irmãos, nós envelhecemos na nossa jornada cristã. E às vezes, quando nós menos esperamos, nosso nariz está arrebitado. E o orgulho exala dos nossos poros. Nós passamos por uma situação muito dolorida de afastamento dos irmãos que trilharam essa jornada conosco por muito tempo. Mas nada dói mais do que chegar em ambientes e não conseguir abraçar os irmãos, e não conseguir considerá-los irmãos, e não conseguir acolher e ser acolhido como irmãos, porque, irmãos, não mudou nada. O cabeça ainda é o mesmo. O nosso Deus ainda é o mesmo. Quais são as diferenças? Os meus pecados fazem diferença. Minha arrogância faz diferença. A minha soberba faz diferença. Isso faz diferença. Mas o que deve sobrar? Cristo. E só Cristo. O que nos une aqui? Cristo. E só Cristo. Se eu for fazer aqui
a igreja dos carecas, quando eu olho a filmagem e na hora do louvor eu sempre estou ali de costa para aquela câmera fica profetizando nas minhas costas que o meu cabelo, ele está me abandonando. E quando eu olho nas imagens lá e falo, meu Deus, eu estou vendo o crânio ali. Daqui a pouco eu vou ver as veias todas ali expostas. Que coisa esquisita aquilo. E eu falei assim, aí eu já tenho que começar a preocupar. Será que eu vou precisar recorrer a fazer um implante capilar? Porque ali agora tá nascendo mato ali, de erva daninha, porque o cabelo mesmo já foi embora. Se eu for criar uma igreja dos carecas, graças a Deus eu tenho alguns irmãos que podem participar dessa igreja. Mas eu tenho outros que talvez não consigam ser admitidos no hall de membros, porque eles são por demais cabeludos. Irmãos, o que nos une, o que nos afasta, só pode ser uma coisa: Deus e somente Deus. É só Ele que vale a pena. E é só Ele que garante nosso acesso à presença do Pai. Quando nós cantamos, como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, Sua vida deu a nós. Aliança no Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Aí nessa parte, então, o irmão vai chegar. Vamos aqui ler Romanos, capítulos 1, 2 e 3 novamente, que acho que você perdeu alguns versículos. Porque, como é que não existe mais barreiras? E aquele momento, e aquele outro momento, e aquela outra situação, e você age assim, você age assado, você não conversa comigo, você não me cumprimenta, você está passando na rua e não me olha. Certa vez eu fui condenado por isso. Eu estava andando lá em Sobradinho, as quadras têm um distanciamento de ruas maior, mais extenso. Aí eu estava numa quadra, a irmã estava tinha a rua grande, lá do outro lado, estava a irmã descendo em sentido contrário, e lá de longe ela falou, o irmão Alex, sabe? E eu, como sempre, dependendo de ajuda para poder enxergar perto e muito mais para enxergar longe, não sabia, primeiro, que eu estava subindo, não sabia que eu estava em Sobradinho e muito menos sabia que tinha alguém descendo no sentido oposto lá do outro lado da rua. Resultado, eu não cumprimentei a irmã. A irmã ficou sem reunir 2 meses, porque ficou extremamente ofendida pela minha atitude arrogante de não cumprimentá-la. Às vezes, irmãos, nós somos assim. Onde é que está o pecado? Sempre é dentro de nós mesmos. E o que nos permite chegar na presença de Deus é só uma coisa: Jesus. Irmãos, o que Romanos 3 vai nos falar é o seguinte, olha, Deus, Ele está irado com a impureza e a injustiça dos homens. E Deus é amor e Ele ama você. E como é que um Deus irado encontra o Deus que é amor? Na cruz. Na cruz, Ele faz igual os jovens fazem. O Senhor chegou ali, foi para a cruz, chegou do lado de Deus, deu um tapa nas costas dele e falou assim, foi mal, velho. Vamos embora, vamos seguir. Foi nada não, foi sem querer. Estava brincando. O salário do pecado é a morte. O Deus justo, Ele não tolera o pecado. Ele não poderia deixar para lá. Aqui nós lemos que o Senhor não deixou impunes os pecados de antigamente. Ele só, na sua misericórdia, decidiu, eu não vou cobrar à vista. Eu vou faturar tudo no atacado. Eu não vou ficar pegando Abraão e cobrando as falhas de Abraão, depois as de Moisés, depois as de cada um. Não. Eu vou acumulando, eu vou aguentando, eu vou suportando os pecados da humanidade, até o dia em que essa conta terá que ser paga. Eu não
posso desconsiderar essa dívida, porque ela afronta quem eu sou e o que eu fiz. A dívida tem que ser paga. Só que não fomos nós que pagamos. O Senhor chegou com a fatura. Está aqui. Todos os pecados do passado, do presente e do futuro estão aqui. Preciso quitar essa fatura. E ao mesmo tempo, o Deus amoroso vai para o outro lado e fala: me dá, deixa que eu pago. Você percebe isso? O Deus justo se encontrou com Deus amoroso ali na cruz. Ele não deixou de ser justo. Ele cobrou o salário do pecado. Mas Ele não nos abandonou. Ele pagou a dívida por nós. Por isso, irmãos, quando nós nos achegamos na presença do Senhor, não há nada em nossas mãos que possa ser substituto de um Deus justo e justificador. De alguém que chega e reconhece que nós somos devedores, mas Ele tomou o nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Dê um abraço em quem está do seu lado e fala: você está curado. Você está curado. Não porque você fez alguma coisa que Deus considerou, eu aceito isso como pagamento. Nada do que nós fazemos seria justo o suficiente, autossuficiente, abrangente o suficiente para quitar essa dívida. Mas Deus tomou a fatura em suas mãos e levou tudo ali na cruz, e nós fomos libertos. Louvado seja o Senhor. E aí, João 6,44. Vamos ver o que diz João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai, ninguém pode vir se o Pai que me enviou não o trouxer. Irmãos, nosso irmão Francisco Carlos, até agora há pouco, ele estava crente que quem trouxe ele para a reunião foi o Uber. Mas não foi. Ninguém pode vir ao Pai, a Jesus, se o Pai não tiver trazido. Irmãos, não foi o seu carro, não foram suas pernas, não foi seu desejo, a sua vontade, a sua disposição. Fala assim: não, eu sou crente, eu vou para a reunião hoje. Não é sua vontade. Por que nós estamos aqui? Porque o Pai nos trouxe. E o Pai nos trouxe para quê? Para nos entregar para Jesus. O Pai nos trouxe, nos entregou para Jesus e fala: toma, é teu. E o que o Jesus fez? Nos recebeu. O que nos faz estar na presença do Senhor? Não é a nossa fé, não é a nossa espiritualidade, não são os meus trocentos anos na jornada cristã que me garantem estar aqui de pé. É a misericórdia de Deus. Sempre foi a misericórdia de Deus. Sempre foi a ação do Pai que me deu de presente para Jesus. Agora, Romanos 3, 21. Mas agora, respira fundo e fala assim: agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia! Daquele que tem fé em Jesus. Ter fé em Jesus não é ter um pacotinho com um depósito e um pezinho que você vai acumulando assim, minha fé está crescendo. O ponto básico dessa questão não é você ter fé, é você estar em Jesus. Porque é Jesus que lhe garante poder para estar de pé aqui. Ah, mas eu sou uma pessoa de fé, o irmão é um homem de fé. A nossa fé, ela é vazia. O que nos garante permanecer de pé é Jesus. Quem foi à cruz por nós foi Jesus. Quem recebeu das mãos do Pai como presente e hoje cuida de maneira terna e amorosa é Jesus. Então, amados, agora, gratuitamente, sabe o que quer dizer gratuitamente? É 0800 mesmo. Irmãos, dá um toque em quem está do seu lado e fala, aproveita que é 0800. Irmãos, está na faixa. Está na faixa, é de graça. É de graça. A salvação é de graça. Porque tudo que necessitava ser pago, Jesus já pagou na cruz. E o que nos resta fazer? Estar nele, tomar posse dele e viver nele. E saber que o que nos mantém aqui é ele. Tem tudo a ver com ele. Não é nós, não é nossa força. Nós cantamos, não é nossa graça que basta, mas dele e sempre será. A nossa é efêmera e passa, mas a dele jamais falhará. Oh, Senhor Jesus, sim, sempre e sempre e sempre vem meu Salvador repetir, perfeito é o poder na fraqueza, minha graça, pois basta a ti. É Ele, é a graça dele que nos mantém de pé. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos aproveitar ainda agora, então, compartilhar um pouquinho dessa graça. E depois nós vamos abrir ainda para os irmãos poderem compartilhar aqui à frente. E enquanto nós compartilhamos aqui em pequenos grupos, os que nos acompanham também podem aproveitar e compartilhar aí nas nossas mídias, falar do que você desfrutou dessa palavra, dessa porção de Romanos. Você pode compartilhar lá, os irmãos vão se interagir com você por alguns momentos. Jesus é o Senhor.